Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os aspectos penais da Lei de Drogas, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime. Vamos agora começar a falar a respeito do tráfico de drogas. Eu trouxe para vocês aqui o dispositivo na Constituição e na Lei dos Crimes Hediondos, que fala a respeito do tráfico ilícito de entorpecentes. O artigo 5º traz esse mandado de criminalização, como nós já falamos em aulas anteriores, traz um mandamento constitucional de criminalização, dizendo que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E na Lei dos Crimes Hediondos, artigo 2º caput, diz: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança. Bom, nós já conversamos sobre todos esses institutos, anistia, graça, indulto e fiança, quando nós iniciamos, na verdade, um estudo sobre a lei dos crimes hediondos. Então, são informações que vocês já sabem, que vocês já têm, né? Assim como também acerca desse mandamento constitucional de criminalização, sobre o qual nós já tecemos comentários também quando iniciamos o estudo da Lei dos Crimes Hediondos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, embora nesse dispositivo constitucional e da Lei dos Crimes Hediondos nós tenhamos a expressão tráfico ilícito de entorpecentes, essa expressão tráfico ilícito de entorpecentes nós não encontramos na Lei 11.343 de 2006, né, na chamada nova Lei de Drogas. Ela não traz um crime que tenha o nome iuris, né, nome iuris ou nome jurídico que seja tráfico de drogas. Então, eu gostaria de começar trazendo para vocês quais são os tipos penais da Lei de Drogas que são considerados tráfico de drogas, né? Então, nós temos o crime de tráfico de drogas, como eu coloquei aí para vocês, previsto nos artigos 33 caput e parágrafo 1º, e 34, 36 e 37, certo? Então, nós vamos falar sobre cada um deles. Hoje nós vamos falar sobre o caput do 33, depois nós vamos falar sobre cada um deles. Então, rapidamente aqui, só fazendo uma explanação geral, o crime de tráfico de drogas está previsto, portanto, em vários tipos penais da Lei de Drogas. Está previsto no 33 caput, no parágrafo 1º, tá? Artigo 34, 36 e 37. A gente exclui desse conceito de tráfico de drogas o artigo 35, que traz a figura da associação para fins de tráfico, certo? Então, aí nós temos no 36 o delito de financiamento ao tráfico, tá? O 37, que é a figura do colaborador, como informante, com quem colabora como informante com o grupo, a organização ou a associação destinada a qualquer um desses crimes, do 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Nós vamos falar direitinho ainda sobre o 37, sobre cada um desses. Então, o 37, que é o crime do informante, também é rotulado como tráfico, portanto, também é equiparado a hediondo, certo? Então, nós temos aqui a exceção do artigo 35, que é do crime de associação para fins de tráfico. Ele, portanto, como vocês já sabem, não é considerado crime de tráfico, portanto, também não é considerado crime hediondo. Esses outros são considerados crimes hediondos. Então,
A contrário senso, o que é que não é rotulado como tráfico de drogas e, portanto, não é equiparado a crime hediondo? São os tipos penais previstos no artigo 28, que nós já falamos sobre ele, é o porte ou o cultivo de droga para consumo próprio. O 33, parágrafo 2º, que é o auxílio ao uso, também não é considerado tráfico nem hediondo. Assim como também não é o parágrafo 3º do 33, traz a figura do uso compartilhado. Também não é o parágrafo 4º do 33, que é a figura do tráfico privilegiado, tá? O 38, que é prescrição ou ministração culposa, também não é considerado tráfico e também, portanto, não é equiparado a hediondo. E nem o 39, que é o crime de condução de embarcação ou aeronave após o uso de drogas, certo? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a palavra tráfico, embora a gente tenha a ideia, né, de que o tráfico está vinculado ao comércio, à mercância, um negócio fraudulento, embora a gente tenha essa ideia, nós vamos ver que a conduta prevista pelo artigo 33, caput, dentre outros, não traz como necessário a intenção de lucro, ok? Então, embora tenham isso em mente desde agora, essa palavra tráfico pode estar ligada à ideia de comércio de lucro, mas não necessariamente. Pode acontecer o tráfico de drogas mesmo que não exista o lucro. Também vou falar mais sobre isso adiante. Bom, tendo feito essas considerações iniciais, o que eu coloco de pergunta para vocês é se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao tráfico de drogas. Bom, foi objeto de pesquisa para vocês quando explanei o artigo 28, né, a questão do consumo próprio da droga. E deixei para vocês pesquisarem se lá é possível a aplicação do princípio da insignificância. E vocês devem ter pesquisado e terem visto que no crime de porte ou cultivo da droga para consumo pessoal, existem alguns precedentes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal que admitem a aplicação do princípio da insignificância lá. Então, lá no 28, é possível, de acordo com alguns entendimentos do STF, alguns precedentes do STF, a aplicação do princípio da insignificância. Não está pacificado, né? Mas temos precedentes nesse sentido. Já em relação aqui ao crime de tráfico de drogas, prevalece o entendimento de que esse princípio da insignificância não pode ser aplicado. Então, pessoal, por mais que uma pessoa seja flagrada entregando uma pequena, uma ínfima quantidade de droga a uma terceira pessoa para fins de consumo, como nós temos aqui um crime de perigo abstrato, vai prevalecer, vai subsistir a relevância penal dessa conduta, tá? O 33, ele é voltado, esse crime previsto no artigo 33, ele é voltado para o combate à propagação do uso das drogas, né? Então, o tráfico de drogas é considerado um delito de extrema gravidade, é considerado um problema de saúde pública. Então, o Supremo diz que a questão de a droga traficada ter sido uma pequena quantidade ou ínfima quantidade não dá não traz o entendimento pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Então, para a questão do tráfico de drogas, de acordo com o entendimento que prevalece no Supremo, é de que não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Indo adiante, vamos falar agora sobre as condutas típicas. Eu vou ler com vocês, espero que vocês estejam também fazendo a leitura comigo, do artigo 33, caput da Lei de Drogas, que traz as figuras, traz os verbos, né? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E prevê uma pena de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas condutas, tá? Nós temos aí, então, no caput do 33, 18 verbos. E eu vou comentar com vocês agora o que é que significa cada um desses verbos. O que é que a norma penal considera importar, o que é que ela considera exportar, remeter, preparar e assim por diante. Importar é você proporcionar o ingresso irregular daquela droga no Brasil, né, no território nacional. É um crime que se consuma, pessoal, no momento, no instante em que a substância entra indevidamente no território nacional, no território brasileiro. Então, para que ocorra a consumação do tráfico de drogas nessa modalidade importar, não é necessário que essa droga chegue ao destinatário final, certo? A droga chegar ao destinatário final é considerado mero exaurimento da conduta. Então, o agente que estava importando a droga é preso em flagrante na alfândega de um aeroporto, né? Assim que chega do exterior, antes de, portanto, conseguir entregar a droga ao destinatário. Por si só, já é considerado o crime consumado, certo? Apesar de ser de difícil configuração na prática, a doutrina admite que a tentativa seja possível, certo? A doutrina entende que a tentativa seria possível, mas é de difícil configuração fática. Exportar. O que significa exportar? Significa você levar para fora do país, né? Então, no nosso caso, levar para fora do Brasil. E esse crime, nessa modalidade de exportar, ele se consuma quando a droga sai do território nacional, tá? Agora, na prática, se o agente exporta uma substância entorpecente, é porque provavelmente ele já incorreu em alguma outra modalidade do artigo 33, né? Ele já transportou, ele já guardou, ele já trouxe consigo. E aí significa que só por esses motivos o crime já estaria consumado, ok? Mas a norma penal traz um verbo separado, né? Exportar. E a gente estuda que a consumação dessa conduta de exportar, do crime de exportar a droga irregularmente, se consuma no momento que a droga sai do Brasil. Remeter. Remeter é você enviar a algum lugar, sendo dentro do Brasil, dentro do território nacional, tá? E prevalece o entendimento quanto a essa modalidade de remeter, que o crime se consuma no exato momento em que o agente se despe da coisa, se desfaz da droga, enviando a droga a um terceiro, mesmo que essa droga não consiga chegar, né, ao destinatário. No momento em que o agente se desfaz dela, envia, ele já tá consumado o crime de remeter, de tráfico na modalidade de remeter. Preparar. O que é preparar? É você obter algo por meio de uma composição ou decomposição de elementos, né? Então, você preparar a droga, você está fazendo, sei lá, alguma mistura, alguma decomposição de produtos. O que é produzir? Produzir, diferente de preparar, significa você dar origem a algo que antes era inexistente, tá? Para muitos doutrinadores, esse verbo teria uma relação com a atividade de colher, de plantar, ok? Fabricar é você produzir em grande escala, tá? E aí você utilizaria equipamentos e maquinário próprio para isso. Adquirir é você obter a propriedade de alguma coisa, né? Aqui no caso da droga, né? Indevidamente, sem autorização regulamentar. E não importa aqui se você adquiriu de maneira gratuita ou onerosa, tá?
desde que evidenciada a existência de um acordo de vontades sobre a droga e o preço, não existe a necessidade da tradição da droga ao adquirente. E nem também é necessário o pagamento do valor que foi acordado. Então, não é necessário que a droga seja efetivamente entregue ao adquirente e nem que este tenha feito o pagamento. Esse é o entendimento do STF e do STJ, tá? Então, para o STF e para o STJ, a conduta de você, por exemplo, negociar por telefone a aquisição da droga, disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte dessa droga, isso já consuma o crime de tráfico de drogas, tá? Não é tentativa, já é modalidade consumada. Professora, e se nesse ínterim a polícia, por exemplo, com indícios obtidos em interceptação telefônica, tenha ido ao local e tenha efetivado a apreensão do material antes do investigado efetivamente receber a droga? Já estava consumado o crime. Então, basta o acordo de vontade, basta que fique evidenciado, comprovada a existência de um acordo de vontade sobre a droga, né? E eventualmente o preço, já é considerado para o STF e o STJ que o crime está consumado. Então, a modalidade de tráfico a adquirir, ela já está completa no instante em que ocorre o acordo entre o comprador e o vendedor, né? Ou sei lá, o remetente ou adquirente. Porque, como nós já vimos, não é necessário que seja feito a título oneroso. Vender significa você alienar mediante uma contraprestação, né? E essa contraprestação não necessariamente, pessoal, precisa ser dinheiro, tá? Basta que seja algum objeto de valor econômico. E a consumação nessa modalidade vender também não depende da efetiva tradição da droga, da entrega da droga ou do recebimento do preço. Basta também o acordo de vontades. A modalidade expor à venda é apresentar, colocar à mostra, né, para fins de venda. Oferecer é você ofertar como presente, sem a intenção de venda. Então, aqui no oferecer, geralmente, ele vem de forma gratuita. Ter em depósito é você manter em um reservatório, um armazém, conservando a coisa. Transportar é você levar a droga de um lugar para outro. Então, geralmente, o transportar é por um meio não pessoal, certo? Que transportar por um meio pessoal vai ser o trazer consigo, a modalidade trazer consigo. Essa modalidade transportar, nós temos, por exemplo, alguém que coloca a droga no bagageiro do seu carro e transporta para um outro lugar. Está praticando essa modalidade de tráfico transportar. O trazer consigo é você trazer junto ao corpo, por exemplo, no bolso da calça, na sua bolsa, ou até mesmo dentro do corpo, no interior do corpo, né? Tem as famosas mulas que elas podem ingerir as cápsulas de cocaína, né? Para que sejam transportadas para um outro lugar. E esse, então, portanto, também é considerada a modalidade trazer consigo. Guardar é você tomar conta da droga, você proteger, vigiar, né? Ocultar, tá? Prescrever. Prescrever, pessoal, cuidado, significa receitar, indicar. Então, aqui na modalidade prescrever, nós temos um crime próprio. Porque quem pode prescrever? São profissionais da área da saúde, por exemplo, médico, dentista, né? Então, nós vamos ver ainda, né, que ao contrário do artigo 38, prescrever lá é punido da modalidade culposa. Aqui no 33, o prescrever é punido exclusivamente a título de dolo. É o que diferencia basicamente o 33 na modalidade prescrever
para o crime do artigo 38 da Lei de Drogas. O 38 da Lei de Drogas é quando a conduta é culposa. Aqui nós temos o prescrever na modalidade dolosa, tá? E só quem pode prescrever é alguém na área da saúde, como um médico, um dentista. Ministrar é você introduzir no organismo de alguém aquela substância entorpecente, por qualquer meio, por exemplo, por uma injeção, enfim. Alguns doutrinadores consideram que essa modalidade ministrar é crime próprio, que só quem poderia ministrar seria alguém da área da saúde, como médico, como dentista, como enfermeiro, por exemplo. Mas hoje nós temos grandes, fortes doutrinadores que entendem e compreendem que qualquer pessoa pode ministrar uma droga no organismo de outrem, né? Qualquer pessoa pode colocar uma droga numa seringa e injetar em outra pessoa. Tem gente que faz isso consigo mesmo, né? E aqui, o ministrar também é punido somente a título de dolo. Se a conduta ministrar for praticada a título culposo, nós temos também o crime do artigo 38. Nós vamos para o 38. Também, que eu digo porque o do prescrever também, né? Prescrever e ministrar a título culposo, o crime é o do artigo 38. Prescrever ou ministrar a título doloso é o crime do artigo 33 caput. Entregar a consumo. Toda e qualquer conduta relacionada à traficância, pessoal, que não possa ser enquadrada nas modalidades anteriores, né? Que nós já falamos sobre cada uma delas, tá? Fornecer. Significa você prover, entregar, se distingue dessa anterior, que é entregar a consumo, porque lá na conduta do entregar a consumo, é você fornecer a droga a um terceiro de maneira isolada, uma forma única ou muito esporádica. O verbo fornecer significa que você está provendo, abastecendo, né, aquela pessoa, tem uma ideia de continuidade, seria uma tradição contínua durante um certo período de tempo, certo? Não se confundam com a modalidade do parágrafo 3º, que eu ainda vou falar sobre ele numa próxima aula, porque no parágrafo 3º do 33, a droga é oferecida eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do relacionamento do agente para juntos consumir. Aqui é outra história, tá? O fornecer aqui que eu tô falando é você entregar a droga, abastecer alguém ou alguma associação, enfim, um conjunto de pessoas, tá? Fazendo isso continuamente por um certo período de tempo. Então, só mais uma vez ressalvando que todas essas condutas que vocês estão olhando do caput do 33 tem o complemento ainda que gratuitamente, ou seja, sem cobrança de qualquer preço, de qualquer valor. Por isso que eu estava dizendo a vocês que é irrelevante o agente ter ou não lucro, ou mesmo ele ter ou não o intuito de lucro. Isso é irrelevante, certo? Pode então ser gratuitamente, pode ser com intuito lucrativo, pode ser com lucro efetivamente obtido, enfim. E nós temos aí, pessoal, vários núcleos verbais, não é? Do caput do artigo 33, e isso faz dele, como vocês bem sabem, um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, né? Então, mesmo que o agente pratique num mesmo contexto fático mais de uma ação típica, mais de um desses verbos, ele vai responder por um crime único, né? Isso em virtude do princípio da alternatividade. Então, pouco importa que o autor tenha, por exemplo, importado uma determinada droga, transportado para um determinado lugar, manteve essa droga nesse lugar em depósito e depois vendeu. Ele vai ter praticado um único crime, tá? Por força da incidência do princípio da alternatividade. Agora, se não houver essa digamos assim, essa proximidade comportamental entre todas essas condutas, aí nós teríamos sim um concurso
de crimes, né? Que poderia ser um concurso material ou mesmo um crime continuado. Bom, importante também, pessoal, falar com vocês a respeito dos crimes permanentes de tráfico de drogas. Como vocês já sabem, crime permanente é aquele que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, ela vai se protrair no tempo, né? O agente vai ter o poder de fazer cessar aquela prática delituosa a qualquer momento. O agente possui o domínio do fato, da conduta e do resultado, né? A consumação se protrai no tempo. O artigo 33 da Lei de Drogas prevê algumas condutas que são permanentes. E eu trouxe aí para vocês, por exemplo, expor à venda é permanente, ter em depósito é permanente, transportar, trazer consigo, tá? E essa natureza permanente de algumas modalidades do tráfico de droga traz algumas consequências práticas, tá? Como, por exemplo, a possibilidade da prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, o agente ele está em situação de flagrância, né? Vocês vão estudar, ou vocês estão estudando agora em processo penal, o que é o flagrante, né? Por exemplo. Sabem, portanto, que no caso do crime permanente, durante todo o tempo em que a consumação está se protraindo no tempo, o crime está, portanto, acontecendo. Então, enquanto não cessar a permanência, o agente ele se encontra em situação de flagrância. Então, pode ser efetivada a sua prisão em flagrante, independentemente de prévia autorização judicial. Ok? Quem tiver curiosidade é só olhar o 303 do Código de Processo Penal sobre essa questão do flagrante. Outra consequência é a possibilidade da violação domiciliar independentemente de prévia autorização judicial, tá? A própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, ela autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante delito. E aí não importa se é durante o dia, se é durante a noite, e não depende de prévia autorização judicial. Então, em relação aos crimes permanentes, a gente entende que o agente em flagrante delito está em flagrante delito enquanto não cessar essa permanência. Então, se o agente está em situação de flagrância no interior da sua casa, do seu domicílio, e desde que haja uma justa causa nesse sentido, será possível a violação ao domicílio mesmo sem mandado judicial. Quem quiser, verifique o Código Penal no 150, parágrafo 3º, inciso 2, né, que fala que não é crime de violação a domicílio quando se trata de um crime que está sendo praticado ou na iminência de ser praticado. Então, nesses casos, para que a polícia possa adentrar em uma residência sem mandado judicial, é exigido o que se costuma chamar de justa causa ou causa provável, né? Quando os fatos e as circunstâncias permitirem a uma pessoa razoável acreditar ou ao menos suspeitar com elementos concretos que existe um crime que está sendo cometido naquele momento no interior da residência, certo? A entrada, portanto, forçada em domicílio sem mandado judicial, ela só é lícita quando estiver amparada em fundadas razões, né, que vão ser justificadas depois pela autoridade policial posteriormente, no relatório da diligência, né? Mas tem que ficar demonstrado que existem circunstâncias que indicam que dentro da casa havia uma situação de flagrante delito, né? Porque se isso não ficar depois justificado, demonstrado, o agente policial pode sofrer, ser responsabilizado disciplinarmente, civilmente, penalmente, né? E os atos praticados serem todos nulos, por serem considerados provas ilícitas, né? Então, não basta que a autoridade judicial tenha a intuição de que tem um flagrante acontecendo naquele momento, naquele domicílio, vamos adentrar. Não, tem que ter
elementos que justifiquem que ele acredite ou suspeite que isso está acontecendo. Aí sim é autorizado a entrar sem a prévia autorização judicial, se se tratar desses crimes permanentes de tráfico de drogas, tá? Outra coisa importante é sobre o encontro fortuito de provas. Encontro fortuito de provas. Essa teoria do encontro fortuito ou causal de provas, ela é utilizada nos casos em que a autoridade, no cumprimento de uma diligência relativa a um determinado delito, essa autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes a outra infração penal. Outra infração penal que não estava na linha de desdobramento normal daquela investigação, tá? Vamos aqui com a validade da prova, pessoal, que é inesperadamente obtida, ela é condicionada à forma como foi realizada a diligência. Vocês vão se aprofundar a respeito disso em processo penal, mas é um tema correlato e nós temos um estudo interdisciplinar, por isso que eu estou tratando sobre isso agora de maneira mais rasa, menos aprofundada. Essa prova que é obtida inesperadamente, ela está condicionada à forma como foi realizada a diligência. Se houve o chamado desvio de finalidade ou abuso de autoridade, a prova vai ser considerada ilícita. E se o encontro da prova foi casual, fortuito, a prova é válida. Eu vou exemplificar. Imagina que no curso de uma investigação relacionada a crimes contra a fauna, tá? Crimes contra a fauna, uma autoridade policial ingressa em uma residência com um mandado judicial de busca domiciliar, com a finalidade de apreender um determinado animal de grande porte que é mantido em cativeiro sem autorização do IBAMA. Se essa finalidade do mandato, o que as autoridades devem fazer? Eles devem exclusivamente apreender o animal, mais nada. Só que aí imagina que essas autoridades comecem a revirar gaveta, armário, né, procurando provas documentais referentes a crimes contra o sistema financeiro nacional. E ali encontra provas, documentos que comprovam que praticou-se um crime contra o sistema financeiro nacional. Essas provas vão ser consideradas ilícitas. Foi um encontro fortuito de provas? Não, não foi um encontro fortuito de prova de maneira válida, lícita. Foi um encontro fortuito de provas, mas que a diligência ela foi obtida com desvio, ela foi realizada mediante um desvio de finalidade. A finalidade do mandato era apreender o animal de grande porte. Não era autorizado aos agentes revirarem gavetas, etc., e apreenderem outras coisas, né? E aqui eles o fizeram. Mas imagina outra situação. Nesse caso que eu acabei de mencionar, a prova seria inválida, né? Agora imagina outra situação. Nesse caso de cumprimento do mandado de busca, né? Tá com mandado de busca e apreensão para pegar esse animal de grande porte, que tá em cativeiro nessa casa lá no quintal. E aí, quando eles estão pegando esse animal, apreendendo o animal, eles olham para o lado e veem plantações, né, de maconha ou um depósito com uma grande quantidade de droga lá nesse quintal, no interior dessa residência. Eles podem apreender? Se apreenderem, vai ser considerado válido? Vai sim, porque o delito de tráfico de drogas, na modalidade guardar, ter em depósito, é uma espécie de crime permanente. Então, nós temos aqui uma situação de flagrante delito que autorizaria o ingresso no domicílio mesmo sem a autorização judicial, certo? Então, nas hipóteses de flagrante delito, né, nesses crimes permanentes, mesmo que o objeto do mandado de busca e apreensão seja distinto, vai ser legítima essa intervenção policial, mesmo
mesmo que estivessem sem autorização judicial para entrar na casa, tá? Ou que esse mandado tenha uma diligência com outra finalidade, isso não importa. Por quê? Porque são delitos permanentes, ali nós temos uma situação de flagrante, beleza? O que mais, pessoal? Quanto aos sujeitos desse crime, via de regra, o sujeito ativo é qualquer pessoa, né? Crime comum. Exceção, professora, em relação ao verbo prescrever. Em relação ao verbo prescrever, nós teríamos aí um crime próprio, né? Por quê? Porque só aquele que exerce a profissão habilitada à prescrição de drogas é que pode figurar como sujeito ativo desse delito, como, por exemplo, eu já falei, médicos e dentistas. Alguns outros colocam que a conduta de ministrar, como eu já falei para vocês, também é crime próprio, né? Eu não concordo, hoje em dia tem um forte posicionamento não concordando que ministrar também seria crime próprio, só prescrever. E aí, pessoal, como nós temos um crime de perigo abstrato, tá? Nós temos aqui um crime de perigo abstrato contra a saúde pública, o bem jurídico tutelado aqui é a saúde pública, o sujeito passivo é a coletividade, ok? Coletividade. Então, nós temos um crime vago, tá? Crime vago. Bom, o tipo subjetivo. Os crimes do artigo 33 da Lei de Droga, eles são punidos apenas a título de dolo, como eu já falei para vocês. Todos aqueles verbos, todas aquelas condutas do 33 só são punidas a título de dolo, exclusivamente dolo, tá? E o agente que praticar qualquer um daqueles verbos do 33, ele deve estar, para que seja considerado o crime, a prática do crime em si, ele tem que estar ciente de que pratica aqueles verbos ou algum daqueles verbos sem a autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? Apesar como eu já falei para vocês, da expressão tráfico de droga estar relacionada à ideia de mercância e de lucro, a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, ok? Então, não é necessário o intuito lucrativo, tá? Basta o dolo genérico, basta a consciência e vontade de praticar um dos 18 verbos lá constantes no artigo 33, né? Ciente de que faz isso sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? Então, não é necessária a realização de atos de venda do entorpecente. Então, diversamente do crime do artigo 38 da Lei de Drogas, que eu já falei para vocês, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir do agente, trazer a droga consigo para consumo pessoal, que lá nós temos o chamado tipo incongruente, né, ou congruente assimétrico. Aqui, o crime de tráfico de drogas são espécies de tipo congruentes. Existe uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, tá? São infrações desprovidas, onde é desnecessário qualquer elemento subjetivo específico, né? Não é necessário o dolo específico, que a doutrina tradicional chama, não é necessário o especial fim de agir. E se o agente não tem consciência, professora, de que traz consigo a droga? Se ele não tem consciência de que traz consigo a droga, vai estar caracterizado o chamado erro de tipo, né? Por quê, pessoal? Porque incide sobre um dos elementos constitutivos do tipo penal, um dos elementos normativos do crime, de acordo com o artigo 20 do Código Penal, esse é o chamado erro de tipo, tá? Então, o 33, ele contempla como elemento normativo do tipo penal o fato de tais condutas serem praticadas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Se nós tivermos um eventual erro em relação à existência dessa autorização prévia, nós teremos o quê, professora?
Me dá um exemplo. O agente imagina equivocadamente que tem uma autorização, teria recebido uma autorização de uma autoridade policial para ter em depósito drogas com a finalidade de serem exibidas em palestras educativas de combate às drogas. Isso caracteriza um erro de tipo, né? Não é um erro de proibição aqui, pessoal, é um erro de tipo. Por quê? Porque o erro recai sobre elemento constitutivo do tipo penal, né? Ele tem um erro sobre a autorização, está em autorização ou em acordo com determinação legal regulamentar, que na verdade não está. Como é um elemento normativo do tipo, o erro recai sobre um elemento normativo do tipo, nós temos aqui um erro de tipo, tá? Se em ambas as hipóteses, em ambos os exemplos que eu dei, quais foram os exemplos? O agente que não tem consciência de que traz consigo droga, né? Ou o agente tem consciência de que traz consigo droga, mas acha que tem aquela droga com autorização ou com determinação legal ou regulamentar. Em ambos os casos, nós temos erro de tipo. Se o erro for invencível, tanto o dolo quanto a culpa são excluídos. O fato é atípico. Agora, na hipótese de se tratar de erro vencível, né? Vencível, que ele poderia ter evitado se tivesse sido mais diligente, aí nós vamos ter excluído só o dolo, restando a aplicação da culpa, né, a título de culpa, se tiver previsto em lei. Só que em relação ao crime do 33, ele só é punido exclusivamente a título de dolo. Não é prevista a modalidade culposa. Então, seja qual for o erro, se for erro vencível ou se for invencível, não importa. Aqui nós vamos ter a absolvição do agente, certo? Bom, eu sei que nós voltamos para a pena 1, fomos para processo e tal, mas eu prefiro um aprendizado de vocês mais amplo, mais interdisciplinar, para que vocês não tenham uma visão restrita do mundo do direito penal, né? Como vocês sabem, é assim que eu venho trabalhando com vocês ao longo dos semestres e vamos continuar estudando sobre o crime de tráfico de drogas nas próximas aulas, ok?